Até porque tem uma pessoa uma vez falou para mim que realmente ela entendeu que ela precisava buscar, fazer a parte dela, né? Começar a buscar os melhores dons. Ela começou a orar nesse sentido: Deus, eu quero servir a tua igreja, eu quero ter dons. E de repente já começou a ter alguns flashes de visão e começou a ver demônios, né? Assim, pessoas assim, por trás das pessoas, coisas escuras, pretas e tal. E aí veio conversar: pastor, eu estava pedindo até eu queria ter visões e tal, mas eu já não vou orar mais por isso. Mas por quê, minha irmã? Não, eu comecei a ver uns negócios pretos, uns bichos aqui, um bicho lá. Não, então esse é um bom sinal. E começou pela parte preta até vir a parte branca, que é a visão dos anjos. Porque às vezes a gente quer ter visões, mas você só quer enxergar anjos, serafim, os surubins. E até, Rogério, até, por exemplo, como nós vivemos num país assim, com essa miscigenação religiosa, a pessoa quer ter até aquele dom de prever um futuro, um troço assim, porque quer ver isso. Ó, eu quero ver o que vai acontecer. Tem esse lado também, que aí é uma confusão grande, né? Exatamente. Aqui, só para falar com vocês, o nosso programa hoje aqui está assim, bombando geral. O pessoal está mandando muita participação, muita... Legal. Lá o pessoal lá em cima, na produção lá em cima, eles estão assim, assoberbados com tanta ligação. E uma delas aqui, quem nos faz a pergunta é a Pamela, de Ribeirão das Neves. Ela faz uma pergunta base, eu imagino assim: como discernir na vida dela os dons do Espírito? Quais são essas evidências, né? Eu imagino assim, teologicamente falando. Ela vai ter que, por exemplo, o dom de línguas, né? Se manifestar o dom de línguas, ela vai falar. Todos têm o dom de língua? Não. Todas as pessoas que recebem a Cristo teriam que ter, né? Mas não quer dizer que tem, não. Também não é obrigado a ter. Né? A pessoa chega: você tem que ter o dom de língua. Não é compulsório. Não, né? Não. Ele tem que buscar o dom de línguas. Né? Paulo fala assim: seria bom que todos tivessem o dom de línguas. Ele fala: seria bom que todos tivessem. Não é? Mas não quer dizer que todos têm. No caso da evidência de falar em outras línguas, o irmão lá, né, ele está lá cheio do Espírito Santo e ele começa a ter ali na sua vida já aquelas palavras estranhas ali e ele fica: gente, mas o que é isso? Será que é da minha cabeça? E aí, como falar? Aí ele tem que ver que não é da cabeça dele. O Espírito Santo está gerando, não é da cabeça, é do Espírito. Então ele já ele pode soltar, abrir a boca. Pode abrir a boca, ele só tem que abrir a boca. A pessoa me pergunta, fala: abre a boca. Eu dou a resposta assim: abre a boca e fala. Né? Se está vindo à sua mente, libera, porque o Espírito Santo é que está gerando. E muitas vezes a questão da pergunta dessa minha, até de discernir, né? Ela vai olhando de Ribeirão das Neves. Aquilo que vai ser evidência na vida dela. Não é? Ela vai olhando aquilo que Deus vai levando ela a fazer, e ela vai buscando e ela vai descobrindo na questão também daquela palavra que você falou, maturidade. A maneira que ela for crescendo espiritualmente, ela vai começar a enxergar os dons que ela tem. Exatamente. Agora, uma condição também que me ocorre aqui, porque eu acho que isso é bom até frisar para o pessoal de casa, quando teologicamente, eu vou falar teologicamente com o Rogerão aqui, eu passo até mal, mas não é o objetivo. Em Efésios, né, fala sobre esses dons que está lá. Aí você diz que os estudiosos, eles se concentram nesse, mais os outros dons de serviço e tudo. Mas também o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito. Qual é a diferenciação básica do fruto e do dom do Espírito? Boa pergunta. Quantos minutos faltam para terminar o programa? Vamos deixar essa resposta para amanhã. Não, brincadeira. Olha só, na realidade, o fruto é uma condição natural que as pessoas vão ter, ou seja, da habitação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, na realidade, ou seja, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, então, naturalmente, os frutos, que não são os frutos, mas é o fruto, que se manifesta de várias formas, vai ser uma coisa natural. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você, então esse fruto, ele vai emanar de dentro da gente, não pelo aspecto daquilo que nós somos fora. Eu não vou fazer isso porque isso vai edificar-me interiormente. Não. Só pelo fato do Espírito Santo habitar dentro de você, naturalmente esse fruto, ou seja, as manifestações do fruto do Espírito Santo, eles vão se manifestar naturalmente. Agora, o dom,
é algo que Deus nos concede. Para quê? Para a edificação no corpo de Cristo. Para eu ser o quê? Um servo no meio do corpo de Cristo. Muitas vezes as pessoas criticam, Sérgio, e falam a respeito de Marta e de Maria, né? Ou seja, Maria estava aos pés de Jesus ali adorando, prostrados aos pés do Senhor Jesus, e Marta estava ali servindo e correndo para lá para cá e tal, né? Só que muitas vezes as pessoas criticam Marta, mas nós temos que entender que todas as igrejas muitas vezes precisam de uma Marta, porque muitas vezes essa Marta é aquela que chega primeiro, que abre a igreja, que limpa a igreja, que arruma os bancos, que lava os banheiros, que prepara o cafezinho, que corre para lá, que fecha a igreja. Eu acho tão carinhoso, né? Se preocupa em colocar um copo de água para o pastor. Exatamente. Então, muitas vezes a gente já chega na igreja, já chega lá, os ventiladores já estão ligados, já está funcionando, já está o banheiro cheiroso, limpinho. Quem que fez isso? Não estou criticando com isso também as Marias. Por quê? Porque a Maria, então, ela buscou, ou seja, está aos pés do Senhor. E muitas vezes os ministérios de louvor usam assim, não, eu sou Maria, eu vou lá aos pés do Senhor, fico ali adorando, buscando inspiração para poder adorar. Ótimo, isso faz parte também do processo. Nós precisamos das Marias e também precisamos das Martas. Agora aqui, também é uma pergunta da Brisa, né, também de Belo Horizonte. Ela nos pergunta assim, como resgatar essa sensibilidade à voz do Espírito Santo? Porque às vezes a gente é tomado pelo ativismo, como resgatar isso? Nós falamos um dos dons aqui de santificação. A santificação que vai resgatar. Tá? Ela buscar a santificação, chegar mais próxima de Deus, porque aí você usou um termo aí, né, que a pessoa ativismo e tudo, aí a pessoa vai esfriando. Então a santificação vai levar a pessoa a aproximar mais de Deus. Aí ela vai resgatar aquilo que não saiu dela, apagou. Tá? De repente a pessoa apaga, ofusca na vida da pessoa. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Né? Com certeza. Deus não tem filho prediletos, tem aqueles que chegam mais a ele, não é isso? Sim, com certeza. Agora, para a gente já estar terminando o nosso programa, mas eu quero fazer a minha pergunta agora. Perdemos os dons do Espírito? Só para fechar. Eu levantei essa bola, agora é só... Tinha que ser você. Eu não creio que nós perdemos. Eu creio que o dom ele pode ser apagado, ele pode ser ofuscado, né? Justamente por causa disso que o Guerra falou, pelo nosso distanciamento, do nosso relacionamento com Deus, por nós permitirmos que outras coisas sejam colocadas no lugar de Deus. E eu queria, assim, falar muito rapidamente aqui, 1 minuto, se Deus me der graça aqui. Maria Madalena, ou seja, ela correu até o sepulcro e ela buscou, ou seja, ela correu e avisou os discípulos, olha, o corpo de Jesus não está lá, roubaram o meu Senhor, o meu Mestre. Os discípulos correram, está lá Pedro, olharam para dentro do túmulo, o corpo não estava mais lá. Depois chegou, Chegou o discípulo amado, né? E ele viu e olhou e viram ali os anjos e Madalena perguntou assim, cadê o meu Senhor? Quem que roubou o meu Senhor? Né? Eles disseram assim, não está mais aqui. Né? Ela deu as costas para os anjos e aí ela viu que ela pensava que era quem o jardineiro que estava ali. Não é? E aí ela perguntou para o jardineiro, você viu quem que pegou? Onde é que colocaram, né, o meu mestre? Aqui eu separo, assim, é uma pregação que eu já fiz, separo 3 níveis de relacionamento. Primeiro, do apóstolo que chegou lá, o Pedro olhou, viu que Jesus não estava, ou seja, é aquele relacionamento assim, realmente ressuscitou, não é? Realmente ressuscitou e não está aqui, é aquele nível inicial que a gente conhece o Senhor, sabe que ressuscitou, ok. Segundo nível é aquele nível das experiências espirituais. Ou seja, viu os anjos disseram assim, não está mais aqui, mas os anjos não foi suficiente para ela permanecer ali naquele relacionamento. Ou seja, dons espirituais, manifestação, é bom, mas não é tudo. Mas nada substitui o Senhor. E aí ela pergunta para o jardineiro, e aí, onde é que ele está? Né? Aí ele fala, né, o nome dela, né? E ela disse Rabone. Né? Então, esse precisa ser a nossa busca. O Senhor, Ele vai nos conceder, Ele vai fazer aquilo que Ele acha melhor para nossas vidas e o que nós temos que fazer, buscá-lo e descansar nele. E é por isso que Ele concede dons aos homens e Ele nos deu o Espírito Santo que nos ajuda, faz essa ponte aí com Ele aí para nos fortalecer, nos edificar. Pastor Guerra, obrigado.
Pastor Rogério, obrigado. Sérgio.